Falar de matemática básica é falar do nosso dia a dia. E não tem como falar do nosso dia a dia sem falar de uma ferramenta importantíssima: porcentagem. E agora você vai acompanhar aqui no nosso canal uma série de aulas falando sobre esse importante tema, que é um dos temas mais cobrados em concursos e vestibulares: porcentagem. Vem com a gente! Bom, meus amigos, como o próprio nome já diz, porcentagem, por 100, nada mais é do que uma fração, uma razão especial de denominador 100. Então olha para cá, quando a gente diz aqui, ó, 20%, nada mais temos do que uma fração, 20 dividido por 100. É uma fração de denominador 100, ou, cortando aqui, ó, 0,2. 17% não vai ser diferente. É 17 sobre 100, ou 0,17. 35%, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 35 sobre 100, ou simplesmente 0,35. 2%, ó, eu tenho 2 sobre 100, ou 0,02. Muito cuidado aqui, ó, para não confundir com 20%, que é 0,2. 2% foi 0,02. Então, esse é o primeiro passo para entender o que é uma porcentagem. Uma fração especial de denominador 100. Vamos resolver aqui alguns pequenos exercícios. Pessoal, chama atenção para esses 4 pequenos casos que vão ajudar e muito você nos cálculos um pouquinho mais na frente. Olha só. 50%, como já falamos, é uma fração 50 sobre 100, tá? Mas eu quero que você se ligue na seguinte ideia. Ó, vamos pensar no 50% assim, ó, simplificando tudo por 5, 1 sobre 2, tá bom? Então, falou em 50%, agora você vai pensar em 1 sobre 2. Calcular 50% de qualquer valor, basta dividir por 2, tranquilo? Olha para aqui, ó, 25%. Então, 25% nada mais é que metade de 50%. Tranquilo? Então, se a gente já calculou quanto é 50% dividido por 2, a gente divide novamente por 2 e acha então quanto é 25%. Ou seja, 25% nada mais é que 25 sobre 100, ou, simplificando as frações, 1/4. Metade da metade. Então, 50% você vai pensar em 1 sobre 2, dividir por 2. 25% você vai pensar em 1 sobre 4. Toda vez que você quiser calcular quanto é 25%, você vai dividir por 4. Ó, 75% é um múltiplo de 25%. É 3 vezes 25%. Então, 75% será, então, 3/4. E você vai ajudar e vai facilitar muito nos seus cálculos um pouquinho mais na frente. Olha só, 10% é outra ideia muito importante que você tem que estar ligado. Ó, 10% é 10 sobre 100, tá? Quando eu simplifico aqui, ó, 1 sobre 10. Então, sempre que você quiser calcular quanto é 10% de qualquer valor, basta dividir esse valor por 10. E dividir por 10 é só caminhar a vírgula, não é verdade, gente? Ó, com o cálculo de 10%, você pode calcular outras ideias mais simples. Por exemplo, 30%, você calcula quanto é 10%, multiplica por 3. 5%, você calcula quanto é 10%, divide por 2. Isso vai facilitar muito os seus cálculos. Vou mostrar para vocês agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro exemplo, ele quer calcular 50% de 300. 50% nós já sabemos que é metade. Então, calcular 50% de 300 é pegar 300, dividir por 2. Então, 150 é 50% de 300. Não é simples? Então, olha para cá. 25% de 180. Você teria aqui duas opções. Ou você lembra que 25% é 1/4. Então, pega 180 e divide por 4. Já vai encontrar. Ou você calcula quanto é 50%. Dividindo por 2, e depois divide por 2 novamente, calculando quanto é, então, 25%. Tranquilo? Então vamos lá. 25% de 180, eu vou fazer aqui direto, ó.
180 dividido por 4, isso vai ser igual a quanto? 180 dividido por 2 é 90, dividido por 2 de novo é 45. Então, 45 é 25% de 180. E nesse outro exemplo aqui, ó, ele pede para calcular 30% de 150. A gente falou que para calcular 10% de qualquer valor, gente, basta dividir por 10. Ó, então, vamos calcular então quanto é 10%. 150 dividido por 10, vou cortar aqui, ó, então é 15. Mas ele quer aqui 30%, e eu calculei 10%. 30% é o triplo de 10%. Então, basta multiplicar 15 por 3, 45, está calculado aqui, ó, os 30%. Não é tranquilo? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, pessoal, vamos calcular aqui mais esses 3 exemplos, tá bom? Ó, neste outro exemplo aqui, eu quero calcular quanto é 22% de 110. Vamos lembrar do que a gente falou lá no início. 22% é 22 sobre 100. Eu transformo esse dia aqui num produto de 110. Tá? Ó, eu posso simplificar esses dois zeros aqui. E aí eu tenho 22 vezes 11, que é igual a 242 sobre 10. Tá? Então, dividindo por 10, ó, isso aqui é 24,2. 22% de 110, 24,2, e fica muito simples, não é verdade? Ó, neste outro exemplo, ele quer 40% de 90. A gente poderia ter calculado, como eu falei na parte anterior. Eu calculo quanto é 10% de 90, que é 9, e multiplico por 4, vai dar 36. Então eu posso fazer simplesmente, ó, 40 sobre 100, que é 40%, que é vezes 90. E aí eu posso cortar esses dois zeros em cima com os dois zeros embaixo, tá? E fica simplesmente 4 vezes 9, 36. Está calculado 40% de 90, tá bom? Da mesma forma, eu poderia fazer com 70%. Calcular quanto é 10% de 200 e depois multiplicar por 7. Ou, ó, lembrar que 70% é 70 sobre 100 que é um produto, 200. Então, eu vou cortar dois zeros aqui do 200 com dois zeros aqui do 100 no denominador. E tenho 70 vezes 2, 140. 70% de 200 é 140. Tranquilo, gente? Gostaram dessa videoaula? Então peço a você que se inscreva, que acompanhe as nossas aulas aqui no nosso canal, tá? E mais aulas de porcentagem eu postarei para vocês. Essa foi a nossa primeira aula. Um abraço, até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês.